Vale muito. O Gerson não é um jogador qualquer para o Flamengo. O Gerson é um ídolo, um cara que deixou uma marca, que é querido pelo torcedor. Ele está naquela geração de 2019 entre os caras mais queridos, com quem o torcedor mais se identifica. Então, por todo esse pacote, além da bola que ele joga, um jogador jovem ainda, pode e deve... Tá aí o Marcos Braz falando ali na TV oficial do Flamengo. E a gente tem alguns números do Gerson pelo Olympique de Marseille em cada temporada. Começando com a temporada 2021-2022, foram 48 jogos com presença em 86% das partidas do time. 11 gols nesses 48 jogos e 7 assistências. E tem ali o número a média de bolas recuperadas por partida, 3,2. Na última temporada, 2022-2023, ou seja, nesse ano, 13 jogos apenas, diminui bastante ali a porcentagem, né, da presença dele em jogos do time, de 86 para 62, em 13 jogos, 2 gols e nenhuma assistência. 1,8 bolas recuperadas. Tem uma queda ali de rendimento, né, visível nos números. De qualquer maneira, o Flamengo de olho, todo mundo sabe o potencial do Gerson, a identificação dele com o clube, quanto ele pode ajudar. E a fala do Marcos Braz me chama a atenção, porque ele é sempre assim, quando está havendo alguma negociação de jogadores, o Marcos Braz ele sempre gosta de pôr o pé no freio, de brecar um pouco, tirar um pouco da empolgação. Isso já aconteceu outras vezes, aí de uma hora para outra o cara chega. Eu acho até que é inteligente da parte dele, na minha visão. Gostaria de ouvir os amigos sobre a fala do Marcos Braz e sobre essa possibilidade. É bom? O Flamengo, vale o esforço extra do Flamengo para tentar, Breiler? Vale muito. O Gerson não é um jogador qualquer para o Flamengo. O Gerson é um ídolo, um cara que deixou uma marca, que é querido pelo torcedor. Ele está naquela geração de 2019 entre os caras mais queridos, com quem o torcedor mais se identifica. Então, por todo esse pacote, além da bola que ele joga, um jogador jovem ainda, pode e deve valer um esforço do Flamengo, e o Flamengo tem medido esse esforço. Não está fazendo ali loucura, está negociando duro com o Olympique de Marseille. O Olympique de Marseille pede mais de 100 milhões de reais pelo Gerson. O Flamengo está disposto a pagar na casa, no máximo, 80 milhões. Isso porque é a previsão orçamentária. E o Flamengo também negocia percentual. O Olympique quer empurrar um percentual maior do Gerson, o Flamengo quer um percentual menor e pagar menos por isso. E tá certo também. O Gerson é um jogador que tem 26, vai fazer 26 anos, tem um potencial de revenda relativo, porque dificilmente o Gerson vai valer uma venda para o primeiro escalão da Europa. Então, por isso, o Flamengo também tem que se precaver para que o Gerson dê o retorno esportivo, mas amarrar isso financeiramente para que não se torne um prejuízo no futuro, que dificilmente acontecerá com o Gerson. O Gerson já se provou no Flamengo, é um jogador que pode ser muito útil, e quem olha e fala, pô, mas já tem Vidal, tem João Gomes, tem Thiago Maia. O Flamengo está perdendo o Diego, que, pelo que vinha jogando recentemente, não vai deixar saudades, mas era um jogador muito utilizado. Então, até pensando nesse primeiro momento, já quem sabe chegar no Mundial com esse time mais encorpado e com um cara que conhece o grupo, para mim o Gerson vale sim essa insistência e um esforço que o Flamengo tem medido e tem tomado cuidado para não ser uma loucura. Rafael Prats. Artigo de luxo, né, Abel? Porque é aquela história. Se o Gerson for contratado pelo Flamengo, é uma contratação muito boa, porque é um grande jogador, concordo com o Breiler, tem uma identificação com o clube, fez parte de uma geração histórica e recente do Flamengo. Tudo isso, obviamente, tem um peso, né, para o que é o Gerson para o Flamengo, significa ele para o rubro-negro também. Agora, se o Gerson não for contratado, o grupo é o melhor do continente, o elenco é de altíssima qualidade técnica, é um elenco muito vencedor. E eu acho que não contratar o Gerson não muda o nível do elenco do Flamengo. Ele pode acrescentar o elenco, deixar um elenco que já é muito bom ainda melhor. Agora, se ele não for contratado,
vida do Flamengo vai seguir. Mas não vejo o Gerson como uma peça-chave para o Flamengo em 2023. Se vier, ótimo. Se não vier, tá tudo bem também. Mas o Flamengo, se tem um clube que pode ter artigo de luxo hoje, é o Flamengo. Sim. O Flamengo hoje contratou o Cebolinha para ser um reserva de luxo. Sim. Artigo de luxo mesmo, 80 milhões. Se conseguir convencer os franceses lá, 80 milhões. Haja dinheiro, Mas para mim, o Gerson, pelo pacote, bola mais idolatria, vale esse preço. É alto, sim, para a realidade do futebol brasileiro, mas não para o Flamengo. Né? Pois é. É uma situação diferente, né? É uma exceção no futebol, não do brasileiro, da América do Sul. O Flamengo pode se dar o luxo de contratar um jogador e pagar 80 milhões de reais e não necessariamente utilizar o jogador. Também concordo com o Brenner no caso do Gerson. Me parece que se o Flamengo contratar é para jogar. Não é o caso do Pulgar, não é o caso do Vidal, que a gente imaginava que pudesse jogar mais no primeiro momento. Varela. Não é o caso do Varela, jogador que esteve em Copa do Mundo. Mas é um jogador que se o Flamengo contratar, eu acho que a contratação é muito boa. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, Abel. Chega como titular, então? Se contratar, sim. Agora, se não contratar, o elenco é o melhor do continente. A gente sabe que o torcedor, muitas vezes, nessa época de que não tem jogos, de mercado, ele fica muito tentado em querer que o time contrate todo mundo, como que vai ser, quem vai chegar, como que esse cara vai entrar no time. Se contratar o Gerson, excelente. Se não contratar, segue muito bom também. Não muda o nível do elenco. Um time que quer ser campeão do mundo, ele não tem que pensar alto? Então, mas é que tá, Abel. É um Mundial que é em fevereiro, para uma temporada toda depois. O Mundial pode ser uma cereja do bolo excelente para o Flamengo. O Flamengo vai escrever livros, os rubro-negros vão ficar muito felizes. Agora, o ano do Flamengo não deve se apegar ao Mundial. O Mundial é em fevereiro. Então tem outros torneios, tem uma outra Libertadores para jogar, tem um outro Brasileiro para jogar, tem uma Recopa logo depois, tem uma Supercopa do Brasil um pouco antes. E por aí vai Copa do Brasil. Se contratar, ótimo. Mas se não contratar, o elenco segue de altíssimo nível. E é um cara que chega e não vai ter aquele problema de adaptação ao país, é óbvio, mas ao clube, aos companheiros. Já tem entrosamento com quase todo mundo que ele vai jogar lá. Não é assim, Caco? Bom dia mais uma vez. Bom dia, amigos. Abel, fãs de esportes. Eu acredito que o Gerson é um grande salto de qualidade, é um artigo de luxo, mas o Flamengo pensa alto. Acredito que o Flamengo está certo em pensar alto além da América do Sul. Ele quer ter um padrão mais próximo possível do futebol europeu, que é muito difícil de atingir. Mas o Gerson dá um patamar maior para o Flamengo, e a gente se pensar como base de time, é mesmo o melhor elenco da América do Sul. Ele perde apenas o Rodinei do time que é campeão da América, né? Apenas não que ele não seja importante, eu digo como peça única que sai, né? O Rodinei, e tem aí grandes jogadores. E se ele tem um quarteto fantástico aí, que é o Arrascaeta, o Pedro, o Gabigol, o Everton Ribeiro, o Gerson, acho que ele teria com o Gerson 5 peças espetaculares no time. Ele chega para titular, encaixa direto num padrão que pode se aproximar mais de um padrão mundial, digamos assim, que é o que está pensando o Flamengo. Se não for dessa vez contra o Real Madrid, ele quer estar nesse patamar de ganhar Libertadores e buscar um título mundial mais uma vez. E por isso está pensando alto. Pensa bem o Flamengo, e a cautela do Marcos Braz é importante. Agora, cabe também ver como que o Vitor Pereira vai encaixar o seu time para a nova temporada. De que forma vai encaixar a equipe também é uma curiosidade em relação a isso. O time é o mesmo, mas como vai ser o novo time do Flamengo? Virá um novo time em forma de encaixe, escalação, esquema tático, alguma coisa deve ser alterada com o novo técnico. Você falou Pedro, Gabigol, Everton Ribeiro, Arrascaeta, tem o Vidal, tem o Bruno Henrique, que está voltando, a gente não pode esquecer Cebolinha. Do Bruno Henrique, tem Cebolinha. Tem mais esses aí ainda, E tem, como o Prats falou, o Mundial é em fevereiro, depois tem a temporada inteira, mas precisa de elenco. A gente sabe como que acontece. Um time vai jogar o Brasileiro, outro time vai nas Copas, aí alguém machuca, aí de repente alguém é negociado, imagino que não agora nesse início, mas tem suspensões, tem tudo aquilo que a gente discute já há uns 10, 15 anos, mas não dá para jogar toda a rodada, as duas competições com o mesmo time, o Jorge Jesus conseguiu e tal. Tem que ter elenco, né? E o Flamengo quer ter um elenco, todo mundo do mesmo nível. Olha aí o Marcos Braz falando sobre o Mundial, vamos acompanhar. Eu estou sempre combinando, a gente está confiante, é evidente que teve
aquelas brincadeiras, as comemorações, o Real Madrid pode esperar, enfim, aquilo é tudo dentro de um contexto, dentro de um vestiário, dentro de uma comemoração de uma Libertadores da América. A gente não é nenhuma criança, sabe o tamanho da dificuldade, a gente não está aqui para enganar absolutamente ninguém, mas a gente confia no grupo que tem, no grupo de altíssimo nível, e por ser um campeonato curto, eu acho que aumenta. O Flamengo tem chance, sim. Tá aí o otimismo do Marcos Braz, ao mesmo tempo que ele faz a galera não esquecer, mas pega leve com aquele negócio de Real Madrid, pode esperar, sua hora vai chegar, foi coisa de vestiário, empolgação e tal. Ao mesmo tempo ele fala, temos condições. Aí realmente tem. É difícil, para mim é uma missão mais difícil do que em 2019. É? Para mim, sim. O Liverpool, como equipe, como coletivo, era muito forte. Trio de ataque com Mané, Salah, Firmino. Mas se a gente analisa individualidades hoje, o meio-campo do Real Madrid, como joga, eu vejo que é um time com mais capacidade. Por outro lado, o Flamengo não vem naquele embalo de 2019, que era um embalo, um pique de um time jogando em alta intensidade, um time que a cada dia jogava melhor, termina a temporada voando com título de Libertadores, de Brasileiro, faz um jogo muito digno com o Liverpool, leva para a prorrogação, mas porque tinha ali o embalo. Agora muda de treinador, precisa estabelecer uma nova ideia, o Vitor Pereira em pouco tempo vai precisar encontrar a equipe ideal, por mais que já tenha uma base, ele vai querer já adicionar alguns princípios. Então, por isso, eu vejo que é um desafio em dobro. Chegar na final, bater um time como o Real Madrid e administrar esse novo momento, que é começo de temporada com uma troca de treinador. O Jesus ali já conhecia perfeitamente a equipe, todos os jogadores, e esse agora é o desafio do Vitor Pereira para fazer em um mês e meio o que o Jesus teve um semestre para fazer. Isso que você destacou é legal. Eles foram para o Mundial com o mesmo técnico, num embalo, numa sequência. Agora o técnico que acaba de chegar, mas por outro lado, esse Flamengo não tem mais elenco do que aquele de 2019? Possivelmente. É que aquele de 2019 é um time muito mágico, muito encantador, né, Abel? E as chances do Flamengo, elas estão muito ligadas ao nível que o Flamengo tem do grupo de jogadores. Né? Até mais do que o Vitor Pereira chegando a 40 dias, 50 dias de jogar um Mundial. Né? O que vai mudar para o Vitor Pereira em relação ao grupo que ele vai assumir no Flamengo em janeiro é que fisicamente eu acho que algumas situações têm de ser aceleradas, porque o Flamengo já tem disputa de título em fevereiro, no final de janeiro. Mal comparando, o Palmeiras viveu isso contra o Chelsea. O Palmeiras no início desse ano. O Palmeiras viveu isso contra o Chelsea, né? Que tem um trabalho de um treinador de altíssimo nível no futebol brasileiro, um trabalho coletivo muito bem feito. Não tem as individualidades que tem o Flamengo, não tem o nível de jogador quase em cada posição que o Flamengo tem, mas é um trabalho de um nível muito alto na América do Sul. Agora, esse elenco quase europeu na América do Sul do Flamengo, me parece que anima o rubro-negro. De olhar para o Real Madrid, que é favorito, é melhor que o Flamengo, mas falar o seguinte, um clube da América do Sul vai com jogadores de um nível muito alto para o continente jogar o Mundial. E isso dá uma chance para o Flamengo. Anima o rubro-negro e deixa você, Rafael Prats, mais, apesar de você não ser rubro-negro, mais otimista em relação ao Flamengo? Eu acho que tem condição de dar jogo, Abel. O que a gente não pode ficar enganando aqui é falar que não tem um favorito. Tem uma equipe que é melhor que a outra. O Real Madrid é melhor. Agora, esse nível de jogadores que o Flamengo tem, para uma disputa de jogo único, para o Mundial, que é curto, concordo com o Marcos Braz, quanto mais curto, a diferença talvez seja um pouco menor. Isso vale muito para mata-mata. E acho que o mata-mata encantou a diretoria do Flamengo pelo que o Corinthians jogou na final no Maracanã com o Vitor Pereira, que tinha uma equipe inferior ao Flamengo e fez um jogo para ganhar dentro do Maracanã e quase foi campeão na Copa do Brasil. Eles imaginam que o Vitor Pereira pode fazer o mesmo? Pode fazer. Com o Ancelotti. Pode, eu acho que pode ser. É um exemplo.